Boa noite a todos. Ontem eu fiz uma live falando sobre os florais, porém o áudio ficou baixo. Tivemos aqui alguns problemas na transmissão, então nesta live de hoje eu vou novamente falar sobre os florais, falar aquilo que eu falei ontem e adicionar, acrescentar o que eu iria falar hoje, ok? Então eu vou passar aquelas dicas que eu passei ontem, que o áudio ficou muito baixo, provavelmente algum problema com a internet, porque eu uso sempre o mesmo sistema aqui de transmissão. Mas ontem, quem assistiu viu que no início eu falei que estava com a transmissão baixa, eu estava recebendo um sinal, provavelmente o volume do áudio tenha caído. Tá ok? Então, vou iniciar aqui falando algo que eu fiquei surpreso nos últimos 2 meses, que eu participei de muitos eventos, inclusive alguns eventos de rua, feiras de rua, para divulgar os florais da Mantiqueira. Porque muitas pessoas ainda não conhecem, por ser, obviamente, uma empresa nova, um sistema novo de floral. Eu desenvolvi um novo sistema de floral, para quem ainda não sabe, chamados Florais da Mantiqueira. E muita gente fala, é igual os florais de bar? Mais ou menos, tá? Não é igual a nenhum floral, nenhum sistema floral que esteja hoje à disposição, porém é muito parecido. Não é melhor, não é pior, simplesmente é um outro sistema. Eu sempre falo, não substitui os outros florais, porém os outros florais também não substituem os florais da Mantiqueira por ser uma outra frequência, uma outra vibração, que eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas eu fiquei muito surpreso participando desses eventos de rua, feiras de rua, porque uma coisa, quando nós estamos aqui conversando, fazendo uma live, conversando com vocês, que já é um público maravilhoso, um público selecionado, a maioria, né? A maioria que chega aqui, de vez em quando aparece um ou outro que cai de paraquedas, né? Mas a maioria aqui que acostuma a acompanhar meu canal, assistir meus vídeos, ou já são terapeutas, ou já foram meus pacientes, ou já atenderam, já estão acostumados a assistir minha live. Então a gente fala sobre assuntos que vocês conhecem, na maioria das vezes. Porém, nós não significamos nada, absolutamente nada, perto da grandiosidade de pessoas que existem no mundo. Vamos falar do Brasil. Nessas feiras de rua ou eventos, eu percebi que a grande massa, tá? Eventos de rua, que está passando todo tipo de gente, não é um evento especial para terapia, tá? Eu participei de vários, porém, dentre eles, alguns eventos de rua. E as pessoas passam assim, começam a olhar tudo que tem, vários estandes de produtos, aqueles produtos que a pessoa julga que isso aqui eu posso colocar enfeite em casa, isso aqui eu posso fazer uma massagem, que são mais ou menos o visual mais ou menos conhecido, eles vão ali e adquirem aquele produto, né? Um enfeite para casa, um arranjo floral, um sabonete artesanal, até aí vai. Mas eu notei que quando eles passavam em frente à barraca dos florais da Mantiqueira, o nosso stand, né? Eles olhavam assim, lia, eu via assim, nossa, que bonito, e passava. Nossa, que bonito, passava. Aí eu comecei a perguntar, você sabe o que é isso? Não. É de cheiro? É de colocar no tipo bom ar para casa? Gente, muitas pessoas. Eu imagino ali, eu não cheguei a contar, mas eu fiz mais ou menos assim de cabeça um cálculo, de cada 100 pessoas que passavam ali, uma sabia o que é floral. Mesmo assim, tá, olha só, de cada 100, uma sabia o que é floral, ou seja, 1%. Uma amostragem de rua, tá? Que é o nosso real. Mesmo assim, algumas falavam, eu já ouvi falar. Tudo bem, pelo menos já ouvi falar. Outra, eu já usei. Ótimo. Algumas falavam, eu já usei e não senti nada. Isso faz parte também, porque tem motivos para isso acontecer. E outras achavam que era homeopatia e algumas outras achavam que era um sprayzinho floral para dar hálito na boca. Não. Então, o nível de conhecimento da terapia floral, eu fiquei chocado que é muito baixo, muito baixo. Lembrando, para o terapeuta, para as pessoas, para nós que estamos aqui
conversando sobre esse assunto, praticamente todo mundo aqui vai falar, eu sei o que é floral. Então vamos colocar aqui dentro das nossas amizades, 70% a 80% vai falar, não, eu sei o que é floral. Mas esse grupo nosso de terapeutas, de amigos, de clientes, pacientes, não representam nada perto da grandiosidade, estou falando em porcentagem, das pessoas. Em todos esses eventos eu percebi isso. Ninguém sabe o que é terapia floral. Alguns confundem com cheiro, aroma de flores para deixar um aroma mais bonito na casa ou no hálito. Um ou outro faz referência com floral de bar. Aí eu explico que é muito parecido, não, apesar de não ser igual, mas é muito parecido, que serve para terapia floral. E aí a pessoa, nossa, e quando a pessoa fala, nossa, não conheci, e aí ela quer entender um pouco mais, é difícil acessar que é uma terapia vibracional que vai atuar na parte emocional. Aí a pessoa pergunta, mas qual o princípio ativo? Aí entram os cultos, entre aspas, né? Mas qual o princípio ativo? Ou seja, não entendeu que é vibracional, porque vibracional não tem princípio ativo. Então, meus amigos, minhas amigas, quem gosta de medicina natural, especialmente da medicina vibracional, porque os florais, eles estão inseridos dentro de uma medicina natural, porém uma medicina vibracional. Pode saber que tem um campo enorme pela frente para a gente ainda lidar com florais. E mesmo dentro das pessoas que já conhecem terapia floral ou que são terapeutas floral, é difícil, às vezes, a pessoa entender alguns detalhes do próprio processo de sistema floral. É muito interessante. Triste, mas não deixa de ser interessante. Então, isso significa que a comunidade de pessoas que convive conosco, que vive aqui no nosso Brasil, não entendem absolutamente nada de sistemas de medicina natural. O máximo, hoje, que imagina que chega nos 5%, começa a conhecer das medicinas alternativas, do reiki, disso, daquilo. Claro que isso vem crescendo, com a ajuda aí de propagandas, etc. Eu mesmo sou um dos pioneiros na televisão em falar sobre medicina natural, e hoje a gente vê muita gente falando sobre isso, mas ainda é muito pouco. Aqueles que conhecem vão conhecer o quê? Dr. Laí Ribeiro, né, que tem as suas informações top, maravilha, mas ainda é um sistema muito médico, porque é o que? Toma vitamina D, toma Lugol, toma ômega 3 e poucos outros que estão emergindo, surgindo aqui agora, né, além do Dr. Laí Ribeiro, mas ainda estão naquela de suplemento natural. E isso já é diferente da maioria das pessoas. Imagine, então, uma terapia vibracional. Aí eu fiquei assustado. Quando eu tive que começar para explicar para as pessoas o que era aquilo, qual que era a base, a maioria nem entendia, jamais ouviu falar, e muitas horas que eu começava a explicar, eu falava, nossa, que coisa estranha, isso aí. Ia lá comprar um incenso, ia lá comprar uma camiseta, ia lá comprar uma coisa que ela pode pegar e levar para casa. Então, eu fiquei pasmo com a falta de conhecimento das terapias florais, e por isso que ontem eu comentei que eu vou começar a falar sobre floral praticamente todos os dias. E eu peço para você ajudar compartilhando essa live com mais pessoas, ok? Ontem eu dei uma breve aula sobre terapia floral, só que o áudio ficou baixo. As pessoas reclamaram. No YouTube nem foi o áudio, aí eu passei o vídeo do Facebook para o YouTube, mas o áudio está baixo, muita gente está reclamando. Então, hoje eu vou refazer a aula de ontem, um resumo, e mais passar essas informações que eu comecei falando sobre a terapia floral. Quero também, antes de passar a aula e falar alguns detalhes, eu quero que vocês entendam que a terapia floral ela é extremamente necessária para o nosso momento, porque ela vai trabalhar com a vibração do ser humano e a vibração planetária. O ser humano está vibrando hoje numa frequência baixa,
Infelizmente, essa é a grande realidade. É só olhar o número de dores, o número de depressão, o número de suicídio que nós temos aí, avassalador, como nunca antes. Então, isso é uma vibração, baixo padrão vibratório. O floral ele tem alto padrão vibratório e por isso que ele é uma ajuda extremamente importante e urgente no nosso momento da humanidade. Vou falar sobre isso já. Antes disso, eu quero passar para vocês onde encontrar quem são os terapeutas que já fizeram o curso dos florais da Mantiqueira, já fizeram o curso comigo, e tem o produto para você comprar, ou o atendimento, tá? O floral é um produto livre, não precisa de prescrição médica ou terapêutica, você pode usar o floral desde que você se sintonize, nossa, eu gostei, eu vou experimentar, vou utilizar, você pode usar à vontade. Nós temos o nosso site zimonsupplementos.com.br, que manda floral para o Brasil todo, tá? Mas eu sempre indico, se você quer entrar mesmo numa terapia floral, se você quer vivenciar essa terapia, busque um profissional que já fez o curso, porque ele vai poder te ajudar em alguns momentos que você pode não entender durante a terapia. Então é extremamente válido e importante você ter o apoio de um profissional. Então eu vou passar para vocês alguns profissionais aqui que já fizeram o nosso curso, e essa relação você pode encontrar depois no site da floraisdamantiqueira.com.br. Entre no site floraisdamantiqueira.com.br que você vai encontrar... Boa noite, gente. Ainda não falei com vocês, né? Comecei rápido aqui. Você vai encontrar toda a relação dos terapeutas que eu vou falar aqui agora. Tá? Então, vou passar aqui uma breve relação desses terapeutas, que vocês encontram com eles, de repente, aí na sua cidade, a consulta, e alguns deles até mesmo têm os florais para revenda. Então, no Rio de Janeiro, nós temos a Bruna Trota. Lembrando, você pode encontrar lá no site floraisdamantiqueira.com.br, tem lá, terapeutas indicados. Então, olha só, no Rio de Janeiro, nós temos a Bruna Trota. Eu vou aqui por ordem alfabética, para ficar mais fácil de fluir o meu gráfico aqui. Depois nós temos a Catarina, nossa querida amiga Catarina, em Florianópolis. Ok? Em Florianópolis você encontra com a terapeuta Catarina. Nós temos em São Pedro, Rio Grande do Sul, a Daniela Binato. Você pode encontrar também no Rio Grande do Sul, na cidade de São Pedro, com a Daniela Binato. No site você encontra o WhatsApp de cada um deles, para você entrar em contato. Então, olha só, Rio Grande do Sul, Florianópolis, né, que é Santa Catarina, temos no Rio de Janeiro, mas agora em Porto Alegre, com a Denise Hofmeister, também Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Temos aqui no interior de São Paulo, em Lorena, a Elaine Assis, na cidade de Lorena, interior de São Paulo, pertinho aqui da minha cidade, que é Guaratinguetá. Então, o pessoal de Lorena, Vale do Paraíba, encontra também com a Elaine. Temos em Campos do Jordão a Kátia Carvalho. Você pode também... Ela tem tantos florais para você adquirir quanto consulta, né? Fazer consulta com a Kátia Carvalho em Campos do Jordão, uma das cidades mais frias do país. Temos... de novo, no Rio de Janeiro, a Letícia Guterres. Inclusive, a Letícia participou de um evento agora, final de semana, no Rio, uma feira também, a Feira da Gratidão, que essa já foi uma feira específica para o público que gosta de terapias naturais, e aí foi um sucesso os florais da Mantiqueira na feira, tá? Mas no público aberto, as pessoas não sabem o que é isso. Então, Letícia Guterres, no Rio de Janeiro. Mais uma em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Lucila Palácio. A Lucila Palácio e a Denise Hofmeister fizeram a medição radiestésica do floral Amor, que deu aquela vibração altíssima, altíssimo poder vibratório do floral Amor. Também no Rio de Janeiro, Nazaré Guimarães. Tá? Rio de Janeiro, Nazaré Guimarães. A Nazaré... ela é professora de radiônica e ela tem passado para todos os seus alunos sobre os florais da Mantiqueira. Em São Paulo, a Mariana Ariete. Tá? Então você encontra também em São Paulo com a Mariana Ariete.
E temos o nosso site zimonsupplementos.com.br que envia para todo o Brasil. Então, passei aqui uma breve relação, que você encontra essa relação no nosso site. É importante falar, porque muitas pessoas têm, às vezes, preguiça de ir lá no site. Então, aqui passei para vocês as regiões. Aí você fala, poxa, mas na minha cidade não tem. Como fazer? Não encontrei ninguém. Então, tem duas opções. Uma é você compra pelo site, e aí nós mandamos, né, zimonsupplementos.com.br, ou você entra em contato, você mesmo pode entrar em contato aí na sua cidade com uma farmácia de manipulação, uma casa de produtos naturais ou um terapeuta para ele fazer o curso ou ter para revender. Uma loja, por exemplo, uma loja de produtos naturais ou uma farmácia pode adquirir para revender os florais da Mantiqueira. Ok? Então agora eu vou voltar aqui com um trecho da aula de ontem, que eu considero muito importante para a gente entender cada vez mais o que é floral. Então eu vou levantar aqui uma bandeira dos florais para que a gente possa efetivamente ajudar pessoas. E vocês vão entender aqui comigo por que eu digo ajudar pessoas. Então, Maria Aparecida, Luciana, Érico, Jeane, Super Lucila está aqui, tá? Lucila Palácio, que eu comentei, está aqui. Luiz Lindão, Daniel Sanches, já estamos atravessando para outros países. Nívia, Fabiana, Dil, Super Dil, abraço, querida. Isabel, Jeane, Hamilton também, um terapeuta, fez curso de naturopatia comigo. Mirela, um abraço, querida. Neider, a Sheila, Neider, nossa querida Neide, abraço também. A Sheila Catarina, Paulo Henrique, fala. Vânia Mors. E tem mais gente aqui que agora minha tela trava. Quando eu estou fazendo a transmissão, às vezes trava. Então, boa noite a vocês. Vamos lá para a aula. O floral em si, essa terapia floral, ela nasceu, entre aspas, digo entre aspas porque não é uma técnica nova, é uma técnica antiga, mas ela foi canalizada ou redescoberta, inspirada para o mundo nosso contemporâneo pelo Dr. Edward Bach, que nasceu na Inglaterra, em 1800 e pouco, 1880, mais ou menos por volta disso. E ele, pesquisando, médico, tá? Pesquisando as reações de cura dos seus pacientes em clínicas e hospitais, ele chegou a uma conclusão que o resultado do tratamento muda de acordo com o caráter da pessoa. Olha que coisa intrigante, né? Lá em 1920, mais ou menos, ele chegou à conclusão que o resultado do tratamento muda de acordo com o caráter da pessoa. Ou seja, se a pessoa ela tem um caráter mais ameno, mais tranquilo, que se autoajuda, que quer a cura, o resultado melhora. Se é uma pessoa de caráter mais denso, mais pesado, mais arrogante, nem sempre o resultado é igual o da outra pessoa. Ele chegou a essa conclusão. Ele viu que utilizando o mesmo remédio, os resultados eram diferentes em pacientes diferentes, por vários fatores, mas ele viu que o emocional, essa parte sutil de comportamento das pessoas, interferia grandemente no resultado. Então ele pensou, preciso ter alguma coisa diferente. E dentro dos seus estudos, ele chegou à conclusão que na natureza, as flores, ele costumava passear nos pátios com as flores e começou a receber intuição, informação das flores, que serviriam, que o seu padrão vibratório, atenção, não estou falando de fitoterapia. Fitoterapia é um chá, uma erva que você pega o galho, pega a folha, ferve e toma, certo? O chá, não estou falando disso. Ele sentiu, ou ele intuiu, em contato com as flores, que aquele padrão vibratório, tudo vibra, né, gente? Imagina que tudo vibra. Tudo tem um padrão vibratório. Nós, como seres humanos, vibramos aqui entre 6.500 a 7.500 Hz, aproximadamente nisso. Quando isso está abaixo, é doença. Quando isso está em cima, é energia sobrando. Também tem que ter cuidado, porque dependendo do caso, não pode ter muita energia. A pessoa pode se explodir, né? Mas tudo tem um padrão vibratório. O ser humano está nessa faixa aí de 6.500, 7.000, tá? Essa é a faixa de um ser humano, aproximadamente.
E uma planta tem o seu padrão vibratório, o mineral tem o seu padrão vibratório, cada um tem o seu padrão vibratório. E ele sentiu isso das plantas, que o padrão vibratório, plantas das flores, é elevado em relação ao padrão vibratório do homem, porém ele é ao mesmo tempo complementar. Então isso significa que quando você está com um padrão vibratório deficiente, como que você vai aumentar o seu padrão vibratório? Abaixou é doença, normalizou é cura, tá? Foi a conclusão que ele chegou. Então ele imaginou, se eu conseguir pegar esse padrão vibratório, né, pegar, absorver, usar, e passar isso para as pessoas, o que vai acontecer? Provavelmente o padrão vibratório dela vai aumentar, ela vai chegar melhor à cura. E então, dentro dos seus estudos, das suas pesquisas, ele conseguiu uma forma de captar esse padrão vibratório e criou aquilo que ele chamou de florais, terapia floral, né? Terapia vibracional. Hoje o nome está muito vibracional, porque não tem princípio ativo, tem a vibração ou a informação daquele padrão vibratório da flor. Tá? E ele conseguiu fazer isso, sintetizar isso nos frascos de florais, e aí ele lançou as 38 essências florais, que inicialmente ficou ali pela Europa, né, 1930, 1950, 1960, começou a ir para outros países e chegou no Brasil. Ficou aí algumas décadas utilizado por algumas pessoas, assim como a homeopatia também ficou bem devagarzinho, algumas pessoas usando, e a partir da década de 80, chegando para 90, a coisa foi crescendo, e do ano 2000 para cá, com o advento da internet mais forte, mais popularizada, então se espalhou. Hoje, muitas pessoas utilizam floral, em relação ao que era há 20, 30 anos atrás. Porém, essas muitas pessoas que já utilizam floral não chegam nem a 2% da nossa população. Eu imagino que 0,3% a 0,5% da população brasileira, tá? Isso é uma estimativa minha, não fiz esse cálculo, mas é uma estimativa baseada em algumas conversas que eu tive com as pessoas, 0,3% da população brasileira saiba o que é floral. Ou seja, isso é muito, muito pequeno. É um número quase insignificante para o tamanho, o volume do benefício que o floral traz. Então, nós precisamos, sim, entender o que é floral e divulgar mais sobre o floral. E o Dr. Eduardo Bach, ele deixou várias frases, uma delas está aqui, que inclusive eu passo para os alunos do curso, que fazem comigo cursos florais da Mantiqueira. Essencialmente, a origem da doença física está na avidez e da doença mental está no medo. Tá? Então, o Dr. Eduardo Bach deixou essa frase para nós. Essencialmente, a origem da doença física está na avidez e da doença mental está no medo. Traduzindo isso, para a gente aprofundar, fazer uma reflexão filosófica aqui, essencialmente significa lá no fundo, não é aquilo que aparece, a aparência, não. Lá no fundo, a origem da doença física está na avidez, que é a cobiça, a arrogância, ganância, descometimento para as coisas. Então, essa forma, o que ele disse antes, caráter, o seu caráter vai fazer com que você tenha doenças mais rapidamente. Tá? E das doenças mentais, ele diz que está no medo. O medo trava as pessoas, o medo trava com que a gente possa fluir, com que a gente possa agir. Então, olha só a propaganda mundial do medo. Nós temos medo em todos os cantos da Terra. Então, nós vivemos hoje sob um sistema que coloca o medo em primeiro lugar nos jornais, na revista, na televisão. E tem gente que ainda fala, não, eu preciso ficar bem informado. Não, você vai ficar mal informado. Então, esse medo faz com que tenhamos mais doenças, especialmente as doenças mentais e emocionais. E aí que entra a vibração do floral. O floral, por ser um alto padrão vibratório, estou falando de floral em geral, tá? Por ter um alto padrão vibratório, vai fazer com que o seu baixo padrão vibratório, no determinado momento, eleve e ajude você ou a encontrar a cura, ou se for somente um problema de baixo padrão vibratório, o próprio floral vai te elevar, vai te dar mais ânimo, vai te dar mais pique e pronto. Resolveu aí a situação. Não é remédio, floral não é remédio.
Ele apenas corrige o nosso padrão vibratório. Então, baseado em tudo isso, tem os florais de Bach, que se espalharam pelo mundo todo, e depois vieram nascendo vários outros sistemas florais. Um sistema floral também muito bacana no Brasil, florais de Minas, né? Eu mesmo utilizei muito, indiquei muitos florais de Minas. Só que, no final de 2018 para cá, eu tive uma inspiração muito grande, em que precisava ter um floral que disseminasse o amor para as pessoas. Um floral que trouxesse o padrão vibratório do amor para as pessoas. Isso não tem. Todo floral que nós vamos utilizar, ele tem o amor em si, o amor da planta. Mas um que fosse específico. Então eu tive uma visão, uma experiência mística, metafísica, que me mostrou qual seria a flor que eu deveria fazer o floral, o nome e como fazer. Então, o floral, os florais da Mantiqueira, no caso aqui estou falando do floral Amor, apesar de ser muito semelhante, muito parecido com os florais em geral, ele tem um padrão vibratório diferente, porque eu também acrescento padrões vibratórios através de um sistema que eu mesmo desenvolvi para isso. Então, os florais da Mantiqueira, eles não são iguais aos demais florais. Não estou dizendo que com isso eles são melhores. Não, simplesmente eles têm a possibilidade de agir mais rápido, uma forma de ação no nosso corpo quase que instantânea, com padrão vibratório mais poderoso para a nossa necessidade neste momento. Tá? Para a nossa necessidade nesse momento. Então, os florais da Mantiqueira, eu digo, eles estão adaptados para a humanidade atual. E eles vão elevar o nosso padrão vibratório. Todo o tratamento básico dos florais da Mantiqueira é, primeiro, ou junto, né, o floral Amor, use sempre que... Ah, está aqui. Pensei que não estava aqui. Primeiro, floral Amor. A base de todo o tratamento. O que eu começo? Primeiro, floral Amor. Tá? Tome ele. E se você ler lá no descritivo, ou se o seu terapeuta te indicar, de acordo com a anamnese, com o questionário que ele vai fazer para você, pode ser que ele indique outros florais. E é muito comum, porque ele vai acrescentar o amor mais algum outro. E como que toma o floral? 4 borrifadas direto na boca 4 vezes ao dia. Tá? É isso. 4 borrifadas direto na boca 4 vezes ao dia. Dependendo da situação do caso, o seu terapeuta ele vai te indicar para você aplicar em outros lugares do corpo ou da casa. E esse floral, o floral Amor, ele pode ser borrifado nos alimentos, porque nós não sabemos o padrão vibratório que o alimento chegou na sua mesa. E ele eleva o padrão vibratório do alimento. Corrige e tira problemas que aquilo pode trazer. De repente, uma comida mal feita, mal produzida, mal manipulada, venha com você com raiva, com ódio, que vai te causar uma dor de cabeça, uma indigestão e algo parecido com isso. Quem é mais sensível sabe muito bem do que eu estou falando. Não preciso nem provar nada aqui. Tá? Então, meus amigos, essa foi a aula de hoje, que eu juntei a de hoje com a de ontem. Lembrando que lá no nosso site tem essa relação de todos os terapeutas que eu mencionei aqui. Peço para que todos esses terapeutas que estejam fazendo curso ou já fizeram o curso, para vocês, ajudem a divulgar os florais. Porque eles estão adaptados com a vibração que o momento nosso planetário precisa. Tá? Eu estou divulgando isso até muito mais que fitoterapia, que suplementos. É mais importante hoje nós harmonizarmos o nosso padrão de amor dentro de nós do que ter um suplemento correto. Tá? Não que não seja importante um suplemento, uma vitamina, não estou falando isso. Mas é mais importante harmonizarmos o nosso padrão vibratório, porque ele vai dar sustentação energética para o resto funcionar. Então, se você gosta de produtos naturais, inclua, no mínimo, o floral Amor dentro. Todas as pessoas que gostam de produtos naturais, a dica está aqui. Inclua o floral Amor dentro. Eu tenho muito mais coisa para falar sobre o floral Amor. Se eu começar a falar aqui todos os detalhes, algumas pessoas podem se espantar. Mas eu posso começar adiantando, dizendo que o floral Amor pode salvar você.
de muitas coisas que virão. Vou começar por aí. Com o passar do tempo, eu vou falando mais. Tá bom? Quero aproveitar aqui e falar que eu estou gravando uma série de vídeos novos chamado A Luz que Me Guia. Já lancei 2, um anteontem e um outro ontem. Nessa série de vídeos eu estou falando sobre fenômenos metafísicos, experiências místicas, EQM, que é experiência de quase morte, tudo que acontece nesse meio entre a vida e a morte, que também é um outro tema tão importante ou mais importante que os temas terapêuticos que nós costumamos acompanhar. Por quê? Porque é nessa passagem que nós selamos, que nós carimbamos o nosso regresso para cá, o nosso retorno para cá. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, mas aí não é questão de acreditar, porque já é estatístico, e eu tive uma experiência que eu contei no primeiro. E em breve vai ter um canal maravilhoso, um canal que está trabalhando e falando muito sobre EQM, que tem uma entrevista completa. E nesse canal você vai ter entrevista completa sobre o que aconteceu comigo, que eu relato. Mas no primeiro vídeo desse novo ciclo de vídeos que eu estou gravando no meu canal, chamado A Luz que Me Guia, eu faço um resumo no primeiro vídeo. Tá? Depois eu vou colocar no descritivo aqui, no descritivo do vídeo, esses links. Ok, gente? Alguma pergunta? Vamos ver quem está mais aqui. Então, acabou aqui a aula de hoje. Vou ver se amanhã eu consigo gravar mais uma, aprofundando um pouquinho mais sobre os florais. Tem aqui a Bia Galhardo, a Venda, o Cartilho, a Sônia. Salve, Sônia! Tomei um café gostoso na casa da Sônia aí alguns dias atrás. Marcelo, a Marcela, o Zelir, o Márcio, Perpétua, a Irma, a Cris, o Beto, muita gente aqui. A Angélica, obrigado. Obrigado, gente, por todo o carinho. Sempre muito bem frequentado aqui as minhas lives, o meu Facebook, os meus vídeos. Agradeço muito. Muito mesmo. E agora eu deixo com vocês, junto comigo, uma missão de compartilhar sobre os florais. Usem os florais e compartilhem. Uma questão. Algumas pessoas falam, Celso, eu já tomei floral e nunca tive resultado. Eu também já tomei floral e nunca tive resultado. Alguns sim, outros não. Por quê? É relativamente simples entender. Algumas pessoas realmente, simplesmente não têm resultado com floral. Tá? Assim como pessoas tomam antibiótico, não tem resultado, tomam o que for e não tem resultado, com o floral é a mesma coisa. Algumas pessoas simplesmente não se sintonizam ou não aparentam ter resultado, porque existe isso também. Então, algumas realmente não têm resultado. Como eu já tomei alguns florais, não tive resultado algum. Tá? Outras têm resultado, mas não percebem que tem resultado. Isso é intrigante. Existem pessoas, e muitas pessoas, tão desconectadas de si, que não vê a ligação de coisas maravilhosas que estão acontecendo. É impressionante como muita gente está tão desconectada que não consegue ver os benefícios que ela está recebendo. E a outra hipótese, que é uma das mais graves hoje em dia, é a manipulação do floral. Infelizmente, é difícil confiar na manipulação, tá? Então, você precisa conhecer de onde está vindo o floral. E outro, um detalhe, tá? Esse é um detalhe importantíssimo. Florais, assim como fitoterápicos, assim como alimentos, isso eu falo na minha aula de naturopatia, você está morando num lugar que tem as plantas, o alimento, as ervas, com a mesma frequência vibracional sua. Se você muda de país, ou dependendo do país, é uma área muito grande, né? Então, quem mora lá no sul, lá no extremo sul, quem mora lá no nordeste, de repente, uma planta lá do nordeste não tem o mesmo padrão vibratório da planta lá do sul. Porque é muito distante, muda a graduação das linhas terrestres e tudo que está sofrendo a interferência daquele momento tem uma frequência diferente, gente. Isso é real. Isso eu falei no meu vídeo, o mito da melhor alimentação. Por isso que não existe melhor alimentação. Segue essa dieta. Não. Não faça isso. Experimenta. Se for bom, é. Se não for bom, não é. Serve às vezes nos Estados Unidos e não serve para cá, que é outro padrão vibratório.
Então, a mesma coisa acontece com floral. Então, se você pega um floral que veio de outro país, de plantas de outro país, elas podem chegar aqui já com menos possibilidade de cura do que está lá no país dela. Não é porque ela não funciona, mas é porque é outro padrão vibratório. Nós temos outro padrão vibratório. E aí aquilo vai para uma farmácia de manipulação ou sabe lá para onde. Que qualquer um pega de qualquer jeito. A realidade é essa. Existem farmácias e farmacêuticos fantásticos, sérios, comprometidos, mas eu estou há 30 anos nisso. O que eu vi é impressionante. Fazem de qualquer jeito quando fazem. E eu sei de gente que põe nada lá e diz, toma aqui, não tem. Você vai com uma receita de um floral e lá na farmácia não tem aquela matriz e hoje em dia eles querem vender. Eles põem lá qualquer outra coisa e dá para você. É real. É real. Então você precisa conhecer a farmácia, o farmacêutico e a idoneidade de cada um. Por isso, muitas vezes não funciona, porque hoje as pessoas virou comércio, né? Virou só comércio. Tá? Não que comércio seja ruim, mas comércio com ética é uma coisa, comprometido em ajudar as pessoas. Mas a gente sabe que mais de 90% não é. Ok? Maria Aparecida, amo esse assunto. Luiz Lindão, eu tenho a pergunta, esse floral amor atrai a pessoa amada? Também. Indico para que as pessoas leiam o blog no site floraisdamantiqueira.com. Pode fazer perguntas, viu, gente? Agora acabou a aula, eu vou ficar aqui respondendo perguntas se houverem. E amanhã eu vou ver se dou mais uma aula. Se não der amanhã, na semana que vem, terei mais, porque a gente vai participar de um evento esses dias aqui, então não vai dar para gravar live no final de semana. Semana que vem vai ter. Vou ter muitas lives sobre florais, tá? Vou falar de todos os florais aqui para vocês. Mas o Floral Amor, peço para que vocês entrem lá no blog do site. Tem a história de todos os florais. O Floral Amor, ele é adaptogênico. O que significa isso? Ele vai se adaptar à sua necessidade. Ele vai aumentar o seu padrão vibratório. Ele pode expulsar de você coisas que não precisam mais e atrair aquilo que você precisa. E olha só, eu já tive depoimentos de dinheiro. Hoje não vai dar para colocar os depoimentos aqui para a live não ficar muito grande. Pessoas que começaram a mudar o padrão financeiro, porque tinha algum bloqueio. Talvez uma falta de até amor ou de acreditar em si mesmo. Já que o padrão vibratório do amor eleva, as pessoas começaram a atrair mais dinheiro para si. Pode atrair, sim, pessoas melhores para si. Ou expulsar aquelas de baixo padrão vibratório que já não mais estão contigo. Então, cuidado. Né? Não se assuste, isso pode acontecer. Mas isso vai acontecer para quem quer crescer. Quem tem medo de tudo nunca vai crescer, nunca vai usar nada, sempre vai achar um problema. Sempre vai ter uma desculpa. Mas quem quer o amor tem que ter coragem. Tem que ser macho, no bom sentido. Né? Tem que ser homem de verdade, mulher de verdade, para querer mudar, para querer evoluir, para querer crescer e conhecer a face do nosso Criador, que é totalmente puro amor. E vocês vão ver isso nessa série de vídeos que eu estou gravando, chamado A Luz que Me Guia. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente encerrar. Boa noite, Catarina. Catarina de Floripa, Florianópolis, que é uma terapeuta que fez o curso e tem os florais lá para vender. Entre em contato com ela, pessoal de Florianópolis, a Lucila, que entrou aqui também agora há pouco, tem lá no nosso site Terapeutas Indicados, tem lá o contato da Catarina. Rogério, boa noite. A Célia, boa noite. Eu senti uma sensação muito boa, como se estivesse levitando, foi incrível. Perpétua Oliveira, está tomando o Floral Amor. E ela relatou isso hoje para mim, que ela se sentiu como se estivesse se deslocando do corpo e veio uma sensação de paz. Treine mais, dona Perpétua, treine mais e traga aqui o relato para a gente do que aconteceu. Jeane Ramos, o Floral Amor é fantástico. Minha vida melhorou bastante para melhor. Que bom, Jeane. Obrigado pelo seu depoimento também, dona Perpétua. Todo mundo que estiver usando, tragam seus depoimentos. Sabe por quê? Porque a pessoa que ouve o depoimento, ela pode se incentivar a usar também o produto, a se melhorar, mas muitas vezes a sua dúvida ou o seu depoimento é o que vai fazer a diferença para aquela pessoa. A nossa voz,
A nossa presença, a nossa fala interfere sim na vida do outro. Não vai mudar a vida do outro, mas vai interferir. E pode ser positivo e pode ser negativo. Por isso que os depoimentos elevados, os depoimentos de sucesso, sim, vão ajudar para a gente fazer e construir um mundo mais equilibrado, um mundo com uma maior vibração do amor. E quanto mais amor, mais próximo do Criador. Ok? Guarde essa frase. Quanto mais amor, mais próximo do Criador. Ok, meu amigo? Andréia, olá, querida. Distribuidor em São José dos Campos. Sim. Temos, em São José dos Campos, nós ainda não temos um ponto de venda. Eu tenho um distribuidor que ele passa para quem quer vender. Nós estamos começando ainda em São José, mas já existe lá um distribuidor. Então, o que acontece? As lojas que queiram revender, os terapeutas que queiram ter para revender, pode comprar com ele. Eu vou passar o contato aqui depois desse distribuidor em São José dos Campos, tá bom? Quem faz o curso, o terapeuta que faz o curso comigo, tem desconto na aquisição do kit para o terapeuta, tá ok? Lojas que queiram revender, eu tenho um kit para terapeuta. E na região de São José dos Campos, eu tenho um distribuidor, que é o Vale Natural Brás, que ele vai revender para lojistas e terapeutas que queiram ter ali o floral à mão, tá bom? Então eu vou passar e depois, vou deixar aqui no descritivo desse vídeo, o contato do distribuidor. Porém, se você for também, deixa eu colocar aqui já, quem quiser os links, né, os WhatsApps e o contato dessas pessoas que eu estou falando, inclusive desse distribuidor em São José dos Campos, tem aqui nesse link, tá? Viu, André? Já vou colocar aqui, ó. Aí você pode entrar em contato lá com eles, tá? No caso deles é para revenda, ok? Se você quiser um ou dois, eu ainda não tenho um ponto em São José. Nós estamos trabalhando. Esse distribuidor, ele está trabalhando para isso. Vou até falar com a nossa querida amiga Rosângela, de repente, se ela topa ser uma loja, né, uma lojista de venda aí em São José dos Campos, tá? Ou se você, Andréia, se você quiser também ser uma revendedora, né, você pode, ou fazendo o curso também e ter os florais aí para você, tá? Aqui, a Sônia, Floral Sol, tem uma resposta muito rápida. Bem-estar, vitalidade, autoestima garantido. Obrigado, querida Sônia. Floral Sol é o segundo floral nosso que mais tem procura. Justamente porque o Sol é o Sol, né? Tão importante que no Antigo Egito eles consideravam o Deus Sol, que é mal interpretado até hoje, que diziam que eles trocavam Deus pelo Sol. Não, na realidade, o Antigo Egito era tão sábio que eles conseguiam entender que tudo era a presença de Deus. E que sem o Sol, o que acontece sem o Sol, gente? Vocês já pensaram nisso? Você pode ter água, você pode ter comida, você pode ter oxigênio, você pode ter tudo. Tira o Sol para você ver o que vai acontecer. Por isso que o Sol era muito importante para os egípcios, porque o Sol é o que faz a manutenção da vida. Sem o Sol, o planeta vai imediatamente para, no mínimo, 80 graus negativos. Tudo congela. Então, olha a importância que é esse astro para nós. Nada vai sobreviver sem o Sol. Absolutamente nada. E nós estamos aí beirando alguns momentos que podemos ter um grave acidente solar de ficarmos aí numa era do gelo. Existe isso aí, fortemente estudado por algumas tendências da ciência, tá? Então, obrigado. Aqui o Colombo, acho aqui na minha cidade, Itamonte, Maria Aparecida. Sim, tem aí na loja Zimon Suplementos, que é na rua Mário Julianete, número 66, pertinho do supermercado Arco-Íris, tá bom? Mário Julianete, número 66. Fale com a Silvia. Angélica, Celso, você pode falar sobre os florais quânticos? Oi, Angélica. Tá, eu posso falar assim numa outra live, tá? Hoje a gente já está aqui quase 50 minutos de live, então eu vou parar agora. Amanhã eu vou fazer o possível para gravar outra live. Aí eu falo sim, tá bom? Dentro dos florais da mantiqueira tem uma programação quântica,
tá? É que se eu começar a falar do quântico, a gente vai se delongar muito aqui agora, tá bom? Mas vale muito a pena. Só que o floral quântico é diferente de floral, tá bom? Apesar de ter o nome floral, mas isso tudo é por causa de códigos de Anvisa, códigos de liberação. O Brasil é se não for o pior, é um dos piores países para ter produtos naturais, infelizmente. Ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Florais da Mantiqueira. Floral amor, quanto mais você usa, mais próximo do Criador. Pode ter certeza disso e eu vou explicando aos poucos o porquê, porque isso não sou eu que estou dizendo. Foi uma revelação que veio para mim. Por isso que nasceu o Floral Amor. Obrigado.